dois, três, gravando. Como se comportar em uma entrevista de emprego? Um, dois, três, gravando. Olá, aqui é Agostinho Basso. Que bom poder ter cada um de vocês aqui junto comigo para este encontro, para esta conversa, para este mini curso. Por que eu chamo de mini curso? Porque o conteúdo que iremos abordar hoje, como se comportar numa entrevista de emprego, também é um tema de uma palestra que eu abordo nas empresas, nas instituições, seja onde eu sou convidado a falar, também é o tema de um workshop, um pouquinho mais longo, que também a gente apresenta e faz em vários locais aí, aonde existe essa possibilidade, aonde eu sou contratado para falar sobre esse assunto. Que bom que você está aqui. Que bom que você se interessou por este assunto tão importante nos dias de hoje. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós nos apresentamos para uma entrevista de emprego, seja onde for, numa empresa, numa indústria, numa instituição pública ou privada, para uma seleção, às vezes, de um curso, de um mestrado, de um doutorado, de uma especialização, nós estamos sendo, claro que, avaliados. É para isso que existe a entrevista de emprego. E ela é de suma importância, quase sempre classificatória, quase sempre eliminatória. Daí a sua importância e daí a necessidade de eu estar bem preparado. Quanto mais eu estiver preparado, quanto mais eu souber do assunto, quanto mais conhecimento eu tiver da minha forma, como se comportar, como se apresentar, como estar ali nesta entrevista, eu posso estar, sim, adiante de outros concorrentes. Pode ser esta a grande diferença e aquela condição, aquela característica, aquele ponto que vai fazer com que eu seja escolhido. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo por estar aqui comigo e por poder trocar essa ideia, conversar, refletir sobre alguns pontos bem interessantes que é a entrevista de emprego. Então, eu vou falar de alguns tópicos. Claro que existem outros, claro que cada escritor, cada pesquisador, cada especialista, ele tende a falar de algumas características, de alguns pontos que são importantes, mas claro que todos eles ajudam. Então, não quero esgotar aqui o assunto, mas trago pontos bem importantes, trago, assim, dicas bem pontuais que podem te ajudar e muito na hora de você fazer essa entrevista. Então, são alguns, né? Não são todos, e eu gostaria de partilhar com vocês a partir de agora. Primeira coisa fundamental numa entrevista de emprego, seja pontual. Por quê? Porque você deve lembrar sempre, você está sendo avaliado desde o momento que você chega na empresa. Algumas empresas colocam certos observadores já na portaria, já na recepção, na sala de entrada, na sala da secretaria, dos recursos humanos. Às vezes a pessoa está ali fingindo, pode-se dizer assim, que é um concorrente, que é também um candidato àquela vaga, mas ele já faz parte da banca examinadora. Ele quer ver você fora do olhar do examinador. Ele quer ver você como que você é e tudo mais. E por isso, tão importante quanto participar desta entrevista de emprego é ser pontual. E eu diria um passo além ainda. Chegue antes. Se possível, 15 minutos antes. No mínimo 15 minutos. Por quê? Porque às vezes você vai andando, às vezes você vai de ônibus, às vezes você tem que andar 1, 2, 3 quadras, às vezes você pode chegar um pouco cansado, sufocante, você pode ter suado ali nas escadas ou até chegar no RH, você pode estar, digamos que precisando de um banheiro, você pode precisar lavar o rosto, se refrescar, se acalmar. É muito importante, além de ser pontual, que é uma obrigação, chegue antes.
chegue pelo menos 15 minutos antes. Vai dar tempo de você se ambientalizar, de você perceber, já ficar de olho como que funciona, como que não funciona. Pode ser que aconteça algum imprevisto no caminho. Então, além de ser pontual na hora que foi marcado, chegue antes. Essa é fundamental. Outra coisa bastante importante, demonstre interesse, mas não interesse apenas na vaga, não interesse apenas no trabalho, no emprego. Demonstre-se interessado no assunto que é abordado. Demonstre-se interessado na entrevista. Às vezes a entrevista é individual, às vezes pode ser um trabalho em grupo. Quanto mais você demonstrar que está completamente ali, 100% ali, não com a cabeça vagando, não distraído. Hoje em dia é muito perigoso a questão do celular. Vai fazer uma entrevista de emprego, desliga o celular, coloca no modo avião, não leva aparente o celular, não fica segurando ele na mão, porque pode ser que na hora da entrevista venha uma mensagem, toque o teu celular ou faz aquele bipzinho lá mostrando que chegou a mensagem. Inconscientemente você vai se distrair, vai tentar olhar para o celular, ver quem é. Melhor coisa, deixa o celular no carro, deixa na mochila, no modo silencioso, modo avião. Aquela hora você tirou especificamente para aquilo. Então, mostre interesse, que você não está apenas atrás de um salário, você não está apenas atrás de sair do número dos desempregados, mas você tem interesse realmente por tudo aquilo que está acontecendo e também na empresa. Outra dica bastante importante, cuide com a forma com que você vai vestido. É muito sério isso. Ah, Agostinho, mas hoje em dia ninguém liga mais, a gente pode ter o nosso estilo. Claro que pode. Cada um tem um estilo de se vestir, cada um tem um estilo de se portar. Mas isso no dia a dia, isso no informal. Quando você vai se apresentar para um emprego, lembre-se de uma coisa que eu sempre falo. Nós só temos uma única chance de causar a primeira boa impressão. Essa é uma frase fantástica. Todos nós só temos uma única chance de causar a primeira boa impressão. O que eu quero dizer com isso? Se você vai numa entrevista de emprego, procure ir o mais bem vestido possível. Isso não quer dizer terno, não quer dizer gravata, não quer dizer que você tem que ir de social, mas você tem que ir asseado, ou seja, limpo. Você tem que ir bem penteado, você tem que ir, se usar barba, uma barba bem feita, se não, até te retirar a barba. Cuidado com as unhas, cuidado com as mãos. Mesmo isso vale para homens e para mulheres. Se for a unha pintada, que seja totalmente pintada, bonita, não descascada, mal cuidada. Se for para usar cabelos compridos, tanto homem quanto mulher, bem cuidado, bem penteado. Cuidado com a roupa que você vai. Não seja uma roupa chamativa, no caso das mulheres. Você quer um emprego, você não quer se mostrar, você não quer ser a Miss. O homem também, da mesma forma, você não vai lá para seduzir, não vai lá para mostrar que você é o bambambam, o gostosão, não. Você vai lá para competir por um emprego. O homem, o ideal é que vá de calça sempre, sapato ou tênis, mas o ideal é sapato, que vá de camisa polo ou de uma camisa social. Não é bom ir de camiseta. Então procure uma camisa polo, uma camisa social, pode ser de manga curta, de manga longa. Se possível, vá de sapato, no máximo um tênis que não seja tão chamativo. A mulher, cuidado com os decotes, que não pode ser muito avantajado, muito à mostra. Cuidado com partes do corpo à mostra. Se for de saia, que seja uma saia na altura do joelho. Se for ao ideal, que vá de calça. Tudo isso faz parte da tua apresentação para competir com aquela vaga.
Ah, mas é numa empresa de informática, uma empresa de internet, uma empresa de nanotecnologia. Aí é outra coisa. Aí pode ser que seja totalmente livre, totalmente um traje bem mais esporte, bem mais informal, como nós falamos. Mas nem sempre é assim. A maioria das empresas se preocupam muito já em olhar o candidato como um todo. Cuide da vestimenta. Não precisa ser roupa nova, não precisa ser roupa de marca, não precisa nada disso. Precisa ser limpo, asseado, bem vestido e apresentável. Outra coisa importante, seja sincero, não minta. É muito comum as pessoas quererem, buscarem se promover ou se autovalorizar, falando coisas que não são, currículos que não têm, habilidades que não possuem. Isso é muito ruim. Por quê? Porque você vai ser testado naquilo que você disse que sabe. Então, seja sincero, você não sabe, não sei, não minta. E diga que você está disposto a aprender, mas não coloque aptidões, nem capacidades, nem habilidades naquilo que você não é. E muito menos, né, na própria vida, do jeito de ser e tudo mais, seja o mais verdadeiro possível. Fale da sua carreira, de suas paixões, mas não fale demais. As pessoas às vezes costumam falar demais e se como se quisesse impressionar quem está ouvindo. Não é correto. Fale dos seus desejos, fale das suas paixões, fale da sua carreira, mas sempre, numa entrevista de emprego, procure o equilíbrio. Nem tanto céu, nem tanto a terra. Seja mais coerente possível. Outra coisa bastante importante, não esconda seus defeitos nem suas limitações. Eu sempre falo que eu já atendi pessoas no recrutamento para emprego que eu fazia parte da pergunta, né? Qual é o teu principal defeito? E a pessoa diz assim, eu sou perfeccionista. Ou seja, você concorda comigo que o defeito dela é ser perfeita? Então você imagina as qualidades. Né? Eu sou muito perfeccionista, ou seja, eu sou perfeito. Calma, ele está perguntando quais são suas limitações. Olha, eu tenho dificuldade nisso, nisso, nisso. Olha, aqui na empresa eu sei que vocês trabalham com essa área, com essa e com essa. Eu me adapto mais com essas duas primeiras. Essa terceira, eu tenho toda a disponibilidade para aprender, eu até me predisponho, mas eu confesso que eu nunca trabalhei nesta área né, e mesmo lá na graduação eu tive um pouco de dificuldade nisso. Isso é ser sincero, isso não é querer ser um super-herói. Outra dica bem importante, monitore a tua linguagem corporal. Por quê? Porque o corpo fala. Desde o momento que você chega na empresa, até o momento que você vai ficar na frente de quem vai te entrevistar, até o momento que você deixa a empresa, você está sendo avaliado. Procure cuidar do corpo, procure cuidar da tua postura. O corpo fala, nós sabemos que é assim. Evite ficar com os braços cruzados, isso aqui é fechamento, isso aqui quer dizer que você não está aberto a nada, que você está ali, mas contra a sua vontade. Por outro lado, né, procure sentar corretamente, com o quadril bem sentado, com as costas no encosto da cadeira, jamais coloque os cotovelos na mesa, jamais se debruce na mesa enquanto o entrevistador está conversando com você. Tenha sempre uma postura de abertura, coloque as mãos sobrepostas uma na outra, cumprimente com não muito forte, mas também não morrendo. É horrível cumprimentar alguém que não aperta a mão, que não tem vivacidade, que não tem vida. Procure ficar com os ombros levantados, o queixo levemente inclinado, também muito para cima da ar de soberba, arrogância, prepotência.
Nós, os homens, evite sentar com as pernas abertas, nós temos esse costume. Isso se faz em casa, não no ambiente onde você está sendo avaliado. Por outro lado, também evite dar aquela cruzada de perna que você fica com o tornozelo em cima do teu joelho, faz tipo um 4, como se você estivesse na sala da tua casa. Melhor jeito de ficar sentado com as pernas levemente abertas, os pés no chão, né? E totalmente sentado. Saiba fazer os gestos adequados, né? Cuidado com os tiques nervosos, às vezes de ansiedade, você começa a ter uns tiques. O corpo fala, tenha sempre um sorriso no rosto, porém não fique com aquele sorriso de ansiedade, de sistema nervoso, que daí dá risada de tudo, né? Não, parece uma hiena. Não, não é isso. É chegar a cumprimentar, como é que está o senhor, bom dia, com um pequeno sorriso, estar sempre aberto, concordar com aquilo que se quer concordar, de repente até negar as coisas que é preciso ser negado. Mas cuide da linguagem corporal. Não fique retraído, não fique tenso, não fique tímido. Você está ali em busca de uma vaga de emprego, só isso. Você não está ali por nada mais do que isso. Você não vai apanhar lá, ninguém, não vai acontecer nada com você. Às vezes a pessoa treme, fica ansiosa, gagueja. Controle as emoções. Controle as emoções. Igual você tem uma fila lá esperando este mesmo emprego. Outra coisa importante, cuidado hoje em dia com as suas redes sociais. Por quê? Porque toda e qualquer empresa hoje, antes de entrevistar a pessoa, eles já foram no teu Facebook, no teu WhatsApp, no WhatsApp só se tiver contato com o teu telefone, mas eles já foram no teu Instagram, eles já foram na tua rede social, eles já pesquisaram sobre a tua vida, eles já sabem o que você posta. Cuidado com as baladas, com as festas. O que você tem postado nas tuas redes sociais? Foto só com um copo na mão, com festa, às vezes até embriagado, às vezes fazendo coisas que não deve por aí. Tudo isso faz parte do teu nome, do teu cartão de visitas. Hoje, eu mesmo, né? Eu tenho uma filha de 12 anos. Quando ela muda de ano, que ela passa para outra sala, eu pego todos os nomes dos professores e vou nas redes sociais deles. Para ver o quê? Para ver o que ele está postando, o que ele gosta, que lado mais ou menos que ele é politicamente, para não correr o risco de tentar vir com ideologias, para ficar de olho. Eu vou lá, vejo se ele posta as fotos lá com a família, não posta, se ele, né, o que ele faz no final de semana, quais são os seus hobbies, o que ele está indicando, o que ele está conversando. Se até para professor a gente faz isso, imagine um gestor para recolher alguém numa empresa, se ele não vai fazer. Cuidado com as redes sociais. Às vezes a rede social fala muito, mas muito mesmo sobre cada um de nós. Então, veja lá se você está fazendo uma boa propaganda tua nas redes sociais ou você está jogando contra você mesmo. Outra coisa importante, faça perguntas relevantes ao entrevistador. Às vezes a pessoa quer participar, a pessoa quer fazer pergunta, mas acaba fazendo perguntas bobas, perguntas que não ajudam. Ou às vezes não prestou atenção desde o início da entrevista e acaba perguntando algo que o entrevistador falou há 5 minutos atrás. Ou acaba repetindo uma afirmação que ele já tinha dito, ou que você já tinha negado aquilo, e de repente numa pergunta se contradiz. Numa entrevista de emprego você tem que ficar 100% focado, porque às vezes pode acontecer das perguntas em si feitas pelo entrevistador ser algo para ver se você se contradiz, para ver se você deixa escapar alguma coisa. E a pergunta que nós devemos fazer para o entrevistador tem que ser totalmente voltado para a filosofia da empresa, para a visão, para a missão, né, para os valores. Temos que fazer perguntas que sejam relevantes. Jamais, né,
fazer pergunta de cunho pessoal e tudo mais, isso não. Jamais entrar em discussão política nesse Brasil tão polarizado, jamais entrar em discussão de religião, de futebol, de política, de gostos por algo. Não, ali não é o momento. Você não está ali para conseguir um amigo, para levar alguém para compadre. Você está ali para conseguir um emprego. Perguntas relevantes, perguntas inteligentes. E por último, nunca discuta pontos de vista com o entrevistador. Não é a hora de você fazer um embate com ele. Não é a hora de você convencer ele a pensar igual você. Não é a hora de você dizer que ele está errado e que você está certo. Não discuta. Às vezes ele até faz algumas colocações e algumas provocações para ver se você tem inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Se não é o autoconhecimento, se não é o conhecimento do outro e saber lidar com o que o outro causa em mim, o que eu causo no outro e o que o ambiente pode me causar. E também resolver conflitos. Ou seja, não discuta, você não está lá por uma queda de braço. Você está lá para dizer tuas aptidões, tuas habilidades, o teu desejo de conseguir aquela vaga e muito mais do que isso, você está lá para falar o quanto que é importante para você conseguir aquele emprego nesta conceituada empresa e o quanto que você vai se esforçar para que a empresa ganhe muito com a tua contratação. O quanto que a empresa vai ficar muito mais satisfeita com você do que com todos os outros que estão esperando lá. Basicamente é isso. Então, essas dicas são fundamentais. Claro que tem outras e outras e outras, mas essas são aquelas que mais poderão te ajudar. Espero que você tenha gostado desta conversa. Espero que você reveja esta aula, este pequeno momento que passamos aqui, quantas vezes for necessário. Espero que você anote o que foi falado. Para quê? Para que quando você se deparar com uma entrevista de emprego, você vá e tenha sucesso. E mais importante do que tudo isso que eu falei, controle a tua ansiedade, controle o teu medo, controle o teu sistema nervoso. Como que você controla isso? Através da respiração, respirando calmamente, por isso que tem que chegar antes, inspirando pelas narinas, segurando o ar nos pulmões, expirando pela boca, ou seja, o ar entra pelas narinas, você espera uns segundos o ar, fazer a troca gasosa lá nos pulmões, aí você elimina o gás carbônico. Vai respirando. Juntamente com a respiração, uma forma de você se acalmar, de você controlar a ansiedade, é você já projetar mentalmente o sucesso. Você já se vê na entrevista, se dando muito bem, você já se vê sendo contratado pela empresa, você já se vê recebendo um muito obrigado, parabéns, você foi muito bom do entrevistador. Tudo isso enquanto você faz a respiração ali. Você já se vê recebendo o crachá daquela empresa, você já se vê entrando no primeiro dia de trabalho, indo para a tua sala, indo para o teu departamento, você já se vê fazendo amizade, você já se vê tempo de empresa, você já se vê galgando carreira na empresa. Tudo isso é projeção mental futura. E isso faz com que o teu sistema nervoso, que o teu físico, os teus órgãos secretem já substâncias que vão te acalmando. Por quê? Porque nós sabemos que o organismo faz exatamente isso. Ele vai te dar a sensação de alegria, vai te dar a sensação de prazer, vai te dar a sensação de euforia, porque tudo vai dar certo. Esses dois exercícios, respiração, de olhos fechados e já projetando no futuro aquilo que ainda não é, mas aquilo que será. Isso ajuda muito a acalmar a ansiedade, a acalmar o sistema nervoso, a perder o medo e a entrar na sala e ser realmente um show
responder a contento, postura, vestimenta, tudo certinho, e depois, como coroamento, o emprego tão sonhado. Espero que tenha gostado. Revise a aula quantas vezes for preciso e até a próxima aula. Um abraço.